Então vamos agora começar a estudar a parte do Flutter, tá? Então Flutter eu quero fazer um pouquinho mais de calma aqui, porque eu quero mostrar para você como que você faz, tá? Um basicão, assim, digamos um pontapé inicial, talvez até, né, propiciando você a entrar nesse mundo de desenvolvimento mobile, tá? Que é bem legal e hoje em dia, né, é tão importante, tá? Bom, essa aula aqui, esse vídeo, né, em si, aqui eu não vou mostrar o seguinte, tá? Eu não vou mostrar como que você instala, como que você prepara o Flutter, o emulador, enfim. Por quê? Porque isso é uma aula que é um vídeo, né, que demanda bastante tempo, tá? E tem que ser algo bem específico assim. Então, e porque não é nada simples, tá? Não vou dizer, é simples, mas é muito demorado, tá? Muito demorado. Inclusive, um problema bem grande que você pode enfrentar, talvez, se for desenvolver alguma coisa mobile, é o seguinte, é o tipo de computador que você tem. Tá? Não sei se você sabe ou não, mas o Flutter, tá, ele permite você, através de um código somente, que é o Dart, que também é do Google, tá? Flutter é do Google e Dart é do Google, desenvolver somente, através de um código, né, um aplicativo com código nativo, tanto para Android quanto para iOS. Tá? Para você desenvolver para iOS, você vai ter que ter um Mac. Tá? Você não consegue desenvolver para Windows, pelo menos não do jeito fácil. Eu não consigo desenvolver um código aqui e rodar num Apple, no iPhone. Não funciona. Eu tenho que ter um Mac para isso. Tá? Então, obviamente, eu não vou abordar aqui a parte do iPhone. Mas para Android é tranquilo, né? Então, para Android, basicamente, o que você precisa para fazer tudo isso aqui funcionar no seu computador? Você tem que instalar o SDK do Flutter, tá lá no site e mostra como que você instala. Ele tem, é um pouquinho grande, acho que tem uns 600 MB mais ou menos. Depois você tem que ter o Android Studio na sua máquina, tá? E pronto, basicamente esses dois programas são suficientes. Você pode usar, inclusive, obviamente, você pode usar o Android Studio para fazer todo o desenvolvimento, tá? Porém, já vou dar uma dica aqui. O Android Studio ele é muito pesado, tá? Eu basicamente aqui na minha máquina eu não consegui rodar o Android Studio, um emulador aberto e o meu programa de captura de tela ao mesmo tempo, tá? Eu tenho um Core i5 e com 8 GB de RAM. Então você tem que ter no mínimo 16 GB de RAM para funcionar. Mas existe uma contrapartida que você pode usar, que é para desenvolver, que é usar o quê? É usar o Visual Studio Code, que ele é melhor do que, enfim, melhor. Hoje ele é muito usado, né, para desenvolver de tudo, né, inclusive desde o PHP até mesmo o Flutter aqui. Como IDE, porque ele é muito mais leve. E também você pode usar no emulador, você pode até usar o emulador que vem no Android Studio, você não precisa deixar o Android Studio aberto, mas você pode abrir somente o emulador, mas ele é um pouquinho mais pesado, então paralelo a isso você pode usar o Genymotion. Tá? Então veja aqui do lado, Genymotion tem um emulador de celular aqui rodando, aqui eu estou com acho que um Android 7 rodando e funciona perfeitamente, tá? Então aqui ele é muito mais leve, mais fluido, então ele funciona certinho. O Genymotion ele é pago, tá? Mas para uso pessoal, assim, para você aprender, ele é de graça. Você pode ir lá e baixar sem nenhum problema. Então veja aqui, free for personal use. Bom, eu não vou me estender muito nessa parte, senão vai ficar muito grande, tá? Dá uma pesquisada na web e no YouTube, tem bastante material sobre o assunto. Muito bem, então voltando aqui no nosso código. Primeiro passo é o seguinte, vamos criar a nossa aplicação, tá? Então aqui através do meu Visual Studio, eu abri aqui um terminal, tá? Acessei o meu desktop aqui, e para você ver se está tudo certinho, você pode digitar assim, ó, Flutter Doctor, tá? Aqui ele vai fazer uma verificação no teu sistema para ver se está tudo certinho para você poder criar os aplicativos, né? Então olha só, ele verifica aqui a versão do Flutter. Tá, às vezes ele dá uma demoradinha, verifica se as ferramentas estão instaladas, o SDK, o Android Studio também ele verifica, o VS Code também, e se tem algum dispositivo conectado, que neste caso, né, é aqui o Genymotion, ele já detectou que está conectado. Tá? Então o próximo passo é o seguinte, a gente criar nosso aplicativo. Para criar o código, tá, a gente tem que usar uma função aqui do Flutter que é chamada Flutter Create. Então vai ser assim, ó, Flutter Create, e aqui o nome do aplicativo, tá, vamos chamar, digamos assim, ó, Flutter, melhor assim, vamos colocar assim, app CI. Você pode colocar underscore, tá? Você só não pode colocar espaço e nem letras maiúsculas, se eu não me engano. Tá? Mas vamos tentar aqui, app CI acho que é suficiente. Então, enter, o que vai fazer? Ele vai criar agora vários arquivos, né, porque é um framework, então ele vai criar muitas coisas aqui para preparar o sistema para a gente começar a desenvolver nele. Tá? Então, não demora muito. Tá? Olha, já foi feito. Tá? Então, já tá pronto para a gente abrir, né, essa pasta no nosso editor e começar a trabalhar nele. Então ele dá a dica agora aqui, ó. Então você entra no cd app ci, tá? E você dá um Flutter Run. Então você dá um Flutter Run aqui, ó, ele já vai rodar esse meu aplicativo aqui no emulador. Vamos ver se vai funcionar. Então Enter. Olha só, então ele vai começar a rodar. E já vou adiantando, tá? Essa primeira
primeiro momento que você vai rodar o seu aplicativo, ele é muito demorado, tá? Ele demora às vezes alguns minutos aí, tá? Dependendo da sua máquina, dependendo de várias coisas. Então, eu vou pausar o vídeo aqui, obviamente, tá? E daí eu volto daqui a pouquinho quando estiver já concluído e rodando aqui no aplicativo, tá? Olha, até que não demorou tanto até. Ele levou aqui acho que um minuto e meio, tá? Então isso varia bastante, tá? Mas às vezes demora mais. Depende de como que sua máquina está carregada também, né? Como que está a memória disponível, enfim. Então se estivesse rodando o Android Studio aqui com o emulador do Android Studio, você ia levar uns 5 minutos com certeza, se ele conseguisse rodar. Então muito bem. Quando você cria um aplicativo Flutter, tá? Ele cria por padrão esse aplicativo aqui, ó, para ver se está tudo certinho, né? Então o que é? Você vir aqui e clicar aqui, ó, no maisinho, ele vai incrementando ali o código e pronto. É bem tranquilo. Então quer dizer que isso aqui já está funcionando, tá? Muito bem, o próximo passo agora é o quê? Vamos abrir o código aqui no nosso Visual Studio Code. Então o que eu faço? Eu posso vir aqui arquivo, abrir pasta, ou posso vir lá na minha área de trabalho, pegar a pasta lá que o sistema que foi criado, né, o appci, e jogar aqui para dentro, tá? Então ele vai abrir o código aqui agora. Então ele já abriu aqui, tá? Então olha só. Então esse aqui são todos os códigos que o Flutter gerou, tá? Ali no Flutter Create, isso aqui que ele gerou pra gente. E onde é que a gente vai trabalhar aqui? Veja que tem várias pastas, né? A gente só vai trabalhar aqui, ó, lib main. Tá? Então, esse daqui é o arquivo que ele vai gerar. Então, esse arquivo aqui, esse código, tá? É esse código que está gerando isso daqui. Tá? Então, claro que, se essa é a primeira vez que você está vendo isso aqui deve estar parecendo uma coisa extremamente complexa. Tá? E como na primeira vez que eu vi também, então foi bastante complexo, mas depois você entende como é que funciona. Tá? Aqui ele está um pouquinho grande porque tem bastante comentários, né? Enfim, explicando como funciona cada coisa. Tá? Então, a gente não vai estudar isso aqui, tá? Não é a intenção aqui. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou apagar tudo isso aqui, ó, Ctrl A. Antes de apagar, olha que interessante mostrar um recurso antes aqui, que é o seguinte: o Flutter ele tem um recurso chamado Hot Reload e Hot Restart. Hot Reload e Hot Restart, tá? Qual que é a diferença? Digamos que eu quero fazer uma alteração, digamos aqui, ó. Você apertou esse botão essa quantidade de vezes aqui. Eu vou achar esse texto aqui, ó, eu vou mudar ele aqui. Eu vou colocar, digamos, em português. Aqui, ó. Vamos mudar aqui, então. Então, você apertou o botão este número de vezes, alguma coisa assim. Então, se eu der um Ctrl S salvar, apesar que aqui ele não está conectado ali, eu vou apertar F5, ele vai começar a rodar, ó, ele vai rodar esse aplicativo aqui ali novamente e vai conectar, tá? Vamos esperar um pouquinho. Como ele já foi criado, as próximas atualizações para o celular, ele também já é mais rápido. Inclusive, se você conectar o seu celular no seu computador via cabo USB e habilitar um modo depuração, você também pode usar o seu celular para você trabalhar, tá? Você não precisa usar um emulador. E com isso, você consegue liberar, inclusive, liberar recursos, né, no seu computador, para que você não precise carregar um emulador, né? Porque o emulador realmente ele consome muito recurso no seu computador. Tá? Então é uma opção também que você pode testar. Aí então, já carregou. Agora ele carregou essa versão aqui, né? Veja que já atualizou, tá? Mas acabou não servindo, por exemplo, que eu quis dar. Vamos mudar aqui em cima esse título, tá? Então olha só, Flutter Demo Homepage. Então, vamos vir aqui, ó, Flutter Demo Homepage. Tá? Vamos colocar assim, ó, página de demonstração do Flutter. Isso aqui que é legal. Quando eu salvar, olha só o que vai acontecer. Salvei. Ele já está sincronizando os arquivos, o texto, e já atualizou lá. Então isso aqui chama-se Hot Reload, tá? Que é esse daqui, o raiozinho. É a mesma coisa que eu clicar aqui, mas quando salvar ele já faz automático. Então, para que serve isso? Se você alterar alguma coisa visual aqui que já foi carregada aqui nessa tela, quando você dá um salvar, ou clica ali, ele já atualiza isso automaticamente. Se você incluiu alguma coisa, importou mais algum pacote, alguma coisa, criou alguma coisa nova, você pode dar um Hot Restart, que é esse daqui, ó, que é o Ctrl Shift F5. O que ele faz? Ele só reinicia a aplicação, que também é bem rápido, tá? Então, olha só, ele está reiniciando a aplicação, ela não vai chegar nem a piscar nada, mas ele reinicia tudo do zero, ele recarrega tudo e já atualiza ali, que também é bem rápido. Então, isso aqui é bem legal. Você salva aqui e já vai vendo aqui do ladinho, né, do lado no seu aplicativo, no seu dispositivo, as alterações que estão sendo efetuadas. Muito bem, então agora vamos fazer o seguinte, vamos começar realmente o nosso aplicativo aqui. Então eu vou apagar tudo isso daqui, tá? E veja que tá zerado o nosso main.dart aqui, né? Então olha só, main.dart está zerado, tá? Então
Opa, acabou, deu um probleminha aqui. Eu acho que, porque eu saí daqui e salvei. Eu salvei, o meu Visual Studio está configurado para quando eu sair do arquivo ele salva. Então, quando eu salvo, ele já enviou para lá e já deu um erro. Mas tudo bem, tá? Vamos fazer no aplicativo aqui e já vai voltar. Então, vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, tá? Como a gente começa o aplicativo aqui no Flutter? Tudo começa numa função main, tá? A sua classe, né? Lembrando, né, o Dart, ele é totalmente orientado a objetos. Aqui, a orientação a objetos desde o início até o fim, tá? Então, se você não sabe orientação a objetos, os conceitos, pelo menos aqui você vai aprender na marra, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo é o quê? Temos uma função main. Então, vamos lá. Vamos criar uma função aqui, void, do tipo void, chamada main. Tá? E essa função aqui, tá? É ela que chama o meu aplicativo, tá? Ela que vai rodar, digamos, o meu código do aplicativo. Nesse vídeo aqui, eu vou colocar tudo num arquivo só. Não é muito grande, tá? Mas ele acaba ficando meio com uma tripa, assim, tudo conectado, tá? Você pode separar cada um clicando em outras classes, outros arquivos e chamando sem nenhum problema, inclusive é recomendado. Mas aqui, como é uma aula mais demonstrativa, assim, eu não vou focar nessa parte. Então vamos fazer o seguinte, ó, chamar aqui dentro do main, vamos chamar uma função chamada runApp, tá? Veja que aqui ele não está, ele vai dar algum erro aqui, ó, porque nós precisamos importar aqui o material, tá? Então o material ele tem que estar em todos os seus códigos. Então vai ser o seguinte, import material, se a gente dá um enter aqui, um tab, ele já traz pra gente. Então, ele traz esse material que traz todas as principais funções assim do Flutter que você vai usar no seu aplicativo. E tem o Cupertino também, que também são funções que ele altera o visual de algumas coisinhas mais para o iOS, tá? Mas nesse caso o material pra gente é o suficiente. Então aqui o material ele tem uma função chamada runApp, e esse runApp, veja só, esse runApp, tudo que eu for fazer aqui eu vou passar sempre no construtor da minha classe, tá? Então, esse runApp, o que é? É uma classe, tá? É um método de uma classe, e aqui eu vou passar no construtor dessa classe mais parâmetros, tá? E é sempre assim que funciona o Flutter, tá? Você vai criando os widgets, tá? E os widgets você vai passando como parâmetros no construtor das classes. Então, o runApp, ele recebe um parâmetro, tá? Que vai ser o quê? Vamos passar um parâmetro para ele chamado o seguinte, ó, material app. E esse material app ele também recebe, né, no construtor dele outro parâmetro, tá? Que ele vai ter que nesse caso o parâmetro ele é nomeado, tá? Então ele tem um parâmetro chamado home, e esse home é que ele vai receber a sua classe que vai realmente carregar no seu aplicativo. Então vai ser home. Tá? Esse home aqui, que eu estou passando o parâmetro, ele não existe ainda. Tá? Vamos criar ele daqui a pouquinho. Tá? Então isso aqui tudo, veja que o runApp é uma função, né, dentro da função main, então temos que ter um ponto e vírgula aqui. E veja que o home ainda não existe. Tá? O home vamos criar agora, ele está tentando procurar e não está achando. Então o certo seria eu criar esse home num outro arquivo, né, para separar, mas vamos criar tudo aqui mesmo, para você não se distrair muito assim e ver que funciona sem nenhum problema. Muito bem, feito isso aqui, ó, vamos criar aqui embaixo o home. E o home vai ser o quê? Vai ser um widget, tá? Tudo no Flutter é um widget. O que é um widget? São os pedacinhos, né? Os códigos, né? As funções em si. Tudo é um widget. Tá? Então, um widget, você vai basicamente inserindo um dentro do outro e ele vai construindo o seu aplicativo assim. O Flutter, você não tem aqui uma parte visual que você arrasta um componente de cada ali, que nem tem no Android Studio. Tá? Aqui é tudo via código, mas apesar de ser via código, é tudo muito simples, é muito fácil de entender. Então vamos lá, vamos criar nosso home. Ou melhor, o nosso home, que vai ser uma classe, né? Uma classe normal. E no Flutter tem basicamente dois tipos de classe. Uma classe chamada stateful e uma classe chamada stateless. Para não me aprofundar muito, a diferença basicamente é a seguinte. A diferença é que uma classe stateless, ela não muda o estado, né? Ou seja, é uma classe, é uma tela que vai ficar estática, não vai mudar nada, não vai mudar nenhum texto, não vai incrementar nenhum número, nada ali. Então vai ser aquela tela e pronto. E já uma tela stateful é uma tela que alguma coisa talvez vai se atualizar ali dentro, tá? Você quer mudar um valor, alguma coisa assim. Então se você quiser mudar o estado da tela, você precisa criar uma tela do tipo stateful. Então vamos criar uma tela do tipo stateful, aqui uma classe do tipo stateful, e vamos usar aqui um recurso do próprio Visual Studio Code que facilita para a gente isso. Então vamos digitar assim, ó, stf. Vou dar um tab, ele vai criar para mim toda a estrutura, tá? Em vez de o cursor piscando em vários pontos aqui, ele está esperando digitar o nome da minha classe. Então nesse caso vai ser o quê? Vai ser home. E pronto, olha só. Ele já vinculou ali e já parou de dar o erro. Do jeito que está aqui, ó, o aplicativo já funciona, tá? Tudo isso aqui por enquanto, tente não fique tentando
entender como que funciona, tá? O que é create state, porque você vai acabar se perdendo e até desistindo, tá? Simplesmente aceite que é assim no momento, tá? Veja como que funciona e depois você vai entendendo como que é, tá? Muito bem, então vamos fazer assim, vamos rodar isso daqui aqui no aplicativo, vamos ver como que funciona. Vou dar um Ctrl S aqui. Esse aqui que tá rodando é da versão anterior, né? Então esse aqui ele vai sair, vamos apagar aqui, vamos apertar F5 aqui no Visual Studio Code, vamos rodar esse aplicativo para lá agora. Então ele vai lançar de novo, vai demorar mais um pouquinho, tá? E já vamos ver esse aplicativo rodando ali no dispositivo. Então tá aí, já está rodando agora e veja que ficou uma tela preta aqui, né, sem nada. E por que não tem nada? Porque realmente não tem nada, tá? Então olha só, onde a gente vai construir o nosso código agora? Então, esse home aqui, ele vai chamar aqui um home state, que é o que vai controlar os estados, tá, da nossa aplicação. Por enquanto, procure não entender isso, não se preocupe. Vamos trabalhar sempre aqui, ó. Então, nós temos aqui um widget dentro da nossa outra classe HomeState aqui, underline, que é uma classe privada aqui, tá? E aqui dentro temos um widget que é chamado build, tá? E esse build é que vai construir, né, nosso aplicativo. Então tudo vai estar aqui dentro. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, se eu colocar aqui, ó, vamos criar um novo widget aqui dentro. Então, o container, ele é um widget, tá? Então, o build, ele sempre tem que retornar alguma coisa, tá? Ele sempre tem que ter return. Se eu tirar o return daqui, veja só, ele vai dar um erro. Se eu der um Ctrl S aqui, ó, olha o erro que ele vai dar. Ele está dizendo que uma função do tipo build está retornando null. Tá? Então sempre tem isso em mente. Um widget do tipo build sempre tem que retornar qualquer coisa, nem que seja um container vazio, tá? Senão ele vai dar aquele erro. Então dentro desse container aqui eu quero passar um texto, eu vou criar um textinho, alguma coisa ali. Como que eu faço? Temos um widget chamado texto, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. O container ele tem um parâmetro chamado child. Tá? E todos os widgets basicamente tem um parâmetro chamado child. E sempre no child é que você vai conectar outros widgets na sua árvore de widgets, assim, por assim dizer. Então nesse child vamos colocar um widget chamado text. E veja que tudo é uma classe, tá? Tudo é uma classe, tudo começa... Aqui, nas primeiras versões do Flutter, você tinha que estar sempre assim, ó, new text, porque era uma classe que você está instanciando. Depois não precisou mais colocar o new. Tá colocando o nome da classe é suficiente. E o text eu coloco um texto qualquer aqui, digamos... Hello World, tá? Então, Ctrl S, salvei. Olha só o que vai aparecer, Hello World. Ficou bem horrível, né? Ficou bem feio, mas funcionou, tá? E por que ficou daquele jeito ali? Pelo seguinte, tá? O que dá o visual bonito aqui para o nosso aplicativo é o Material, tá? O Material que tem as funções que deixam tudo bonitinho, tá? E a gente não está usando aqui o Material ainda, a gente está usando direto um container, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora para poder começar a deixar um pouquinho mais bonito? Vamos fazer o seguinte, ó. Fazer assim, ó. Apesar que eu falei que a gente não está usando o Material, mas o Material está sendo usado aqui em cima, tá? Então, na verdade, a gente tem que usar uma outra função aqui chamada Scaffold, tá? Eu acabei me confundindo. O Scaffold é que vai montar, né, a nossa tela para ela ficar de acordo com o Material aqui em cima. Então, vamos fazer o seguinte. O primeiro passo é assim, ó, vamos tirar apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos retornar um Scaffold. Então, return Scaffold, veja que também é uma classe, né? Enter. E o que essa Scaffold recebe? Essa Scaffold, ela vai receber o seguinte, vai receber um app bar. App bar que é o quê? Aquela barra que fica aqui no título, aqui em cima. Então vamos criar aqui, ó. Então ela recebe um parâmetro do tipo app bar, e o app bar também é uma classe, né, chamada app bar, que também tem vários, né, no seu construtor tem vários parâmetros também. E aqui, qual que é o primeiro parâmetro que a gente vai colocar? Title. Title vai ser o quê? Vai ser um texto. Então posso colocar assim, ó, text, que é o que? Também é um widget, né? Que vai ser assim, digamos, vamos colocar assim, ó, Code Igniter 4.0 é demais. Então, com isso daqui, ó, já é suficiente, tá, para ele fazer uma telinha mais bonita aqui. Vamos testar para ver? Ctrl S, salvei. Olha aí, olha que mudança drástica, né? Então, aqui aquela ali é a app bar, né, que é essa aqui que a gente criou, tá? E aqui embaixo agora eu posso começar a construir o meu conteúdo, tá? Muito bem, o que mais que podemos colocar aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse texto centralizado. Vou fazer assim, então eu quero o quê? Eu quero centralizar o título. Então eu vou no meu widget app bar, né? E aqui eu coloco center title true. Salvei, Ctrl S, olha lá, centralizou. Simples assim, tá? O que mais que eu tenho aqui, ó, que podemos colocar? Podemos colocar uma cor de fundo, né? Vírgula. Veja que são tudo parâmetros de um construtor da minha classe, né? Então é bem tranquilo de entender quando você vai dando um enter assim. Então, por exemplo, colocar background color. Background color recebe uma cor. Só que não é só de uma cor, tem que chamar a minha classe de cores, que é o quê? Classe colors, ou melhor, widget colors, né? Ponto, agora sim o nome da cor, digamos blue accent. Então, salvei, Ctrl S. Aqui não vai mudar muita coisa, porque esse daqui é o fundo, já está blue accent. Se eu colocar, digamos, o outro aqui, ó, orange,
accent, Ctrl S, ele vai mudar lá. Aí mudou, tá? Mas vamos deixar por enquanto com a cor padrão do sistema, que é suficiente. Beleza? Muito bem. Então agora podemos passar aqui para construir agora o nosso body aqui, a parte do corpo mesmo, que nem é no HTML mesmo, né? E como que funciona? Então o body é o seguinte, ó. O body é um parâmetro do scaffold, tá? Então veja só o que eu fiz, ó. Scaffold, eu abri ele e passei o app bar, tá? Então depois que eu passei o app bar, que ele termina aqui, ó, eu vou passar mais um parâmetro Enter chamado body, tá? E o body é, digamos, o corpo assim do nosso aplicativo, tá? Então aqui que a gente vai começar a construir. Então só lembrando, você poderia criar uma outra classe aqui e chamar ela aqui de um outro arquivo, tá? Que é o recomendável, inclusive. Então como é que vai ser? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar um widget chamado Center, tá? Porque esse widget ele vai centralizar tudo na tela. Simples assim, ele só centraliza tudo na tela, como se fosse uma tag center / center do antigo HTML, tá? Então tudo que tiver aqui dentro vai ser center. E como que eu penduro coisas, como que eu penduro widgets dentro de um outro widget? Geralmente é pelo parâmetro child. Então child, então vai ser assim. Então aqui eu vou colocar agora um outro widget. Qual vai ser o outro widget agora? Então vai ser o seguinte, ó. Aqui, esse widget eu vou colocar, se você lembrar lá no aplicativo, ele tem na parte de cima, ele tem... Deixa eu pegar uma imagem dele aqui, só um pouquinho. Muito bem, eu peguei um print screen lá da minha tela, só para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então o que nós temos aqui, tá? Temos aqui, ó, basicamente, nessa parte de cima aqui, nós temos um campo de texto, né, e aqui temos um botão. E aqui embaixo são outras informações. Então, ou seja, eu vou ter que colocar um widget aqui em cima, tá? E aqui embaixo um outro widget, ou seja, vai ser basicamente um widget em cima do outro, tá? Como que eu faço isso? Então, como vão ser vários widgets empilhados um em cima do outro, eu vou usar aqui um outro widget chamado o seguinte, ó, chamado column, tá? Column. Porque é uma coluna, né? E esse column, em vez de receber um child, tá? Ele vai receber um children. Então, olha só, children. Porque o children, ou seja, são vários filhos, né? E assim, basicamente, eu coloco aqui um widget em cima do outro. Então, se eu colocar agora aqui, digamos assim, ó, um widget chamado text. Text, colocar aqui, ó, oi. Dei vírgula aqui, outro widget chamado text. Text, tchau. Olha só, salvei, Ctrl S. Olha só, oi, tchau. Posso colocar mais um aqui também, ó. Digamos, text, bom dia. Ctrl S, e assim vai colocando um em cima do outro. Tá? Tem outro widget chamado SizeDbox. SizeDbox. Eu posso criar aqui para colocar um espaçamento, por exemplo, vertical. Ele vai ter uma altura, height, digamos de 40 pixels. É só 40 sim, tá? Então olha só. Opa. Esqueci da vírgula aqui. Olha, ele deu aquele espaçamento ali, tá? Então, o widget column funciona para isso daí, beleza? Muito bem, então vamos apagar tudo isso aqui. E o que o nosso column vai ter? Qual que vai ser o primeiro widget, tá? O primeiro widget vai ser o seguinte, ó, tá? Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui também aquele SizeDbox para dar um espacinho na parte de cima, tá? E aqui vai ter um height, ele vai ter 30 pixels, tá? Então, muito bem. Então, ele vai dar um espaçamento lá na parte de cima até aqui embaixo. Depois desse widget, vamos colocar mais um chamado aqui, um container. Container, você vai usar bastante ele para você realmente agrupar e deixar todos os seus widgets certinhos dentro daquele local. E esse container, tá, ele também tem, né, como você deve imaginar, também tem um método chamado, um parâmetro chamado child, tá? E aqui você vai colocar outros widgets, tá? Então é o seguinte, ó, voltando aqui na nossa captura, veja que nessa parte de cima aqui, ó, eu tenho um widget no caso do tipo text e um widget chamado botão, né, raised button, que ele está um do lado do outro. Então isso aqui, ele não parece para você uma linha, tá? Como se fosse uma linha aqui, ó, que tem uma coisa do lado da outra, e realmente é uma linha, tá? Então vamos chamar um widget chamado row. Esse row, ele é exatamente como funciona uma column, tá? Só que a diferença é que o row ele vai ficar na horizontal, né? Então vamos colocar assim, ó, row. E o row ele vai receber um children também, tá? Um children. Porque eu posso colocar ali vários widgets, só que a diferença é que ele vai organizando um do lado do outro, né? Veja que é uma lista, né? Uma array de opções. E dentro desse widget vamos colocar o seguinte, ó. Eu quero que o que vai ficar ali agora, eu preciso que ele ocupe a tela inteira, tá? A largura inteira da tela. Então eu vou ter que colocar tudo dentro de um widget chamado expanded. Então expanded. E esse expanded também recebe um child, né? E agora sim eu vou colocar, né, os meus outros widgets, né? Então nesse caso o primeiro widget vai ser o quê? Vai ser um text field,
field, tá? E o text field ele recebe alguns parâmetros de correção, de configuração, tá? O primeiro vai ser o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar um decoration, decoration, tá? E decoration o que é? Um parâmetro que recebe também uma outra classe, um outro widget chamado input decoration. Então, input decoration, tá? E esse input decoration também recebe vários outros parâmetros. O primeiro vai ser o seguinte, ó, label text, vai ser do tipo, isso aqui, apesar de ser um texto, você pode colocar uma string direto aqui, ó, não precisa chamar o widget text. Então, vai ser, digamos assim, ó, código do usuário, tá? E outra configuração aqui vai ser o label style, tá? Que vai ser o estilo do meu label. Então, eu quero que o label style recebe um outro widget chamado text style, tá? E o text style recebe outras configurações que, por exemplo, eu quero colocar assim, ó, color, eu quero que a cor seja preta, então colors.black, tá? E isso aqui, no caso do label style eu só quero isso daqui. E aqui agora, saindo aqui do meu text style, aqui ó, eu vou dar uma vírgula aqui, vou colocar mais um parâmetro do meu input decoration, que é o border. Border, que vai ser o quê? Uma border externa dele. Antes de colocar a border, vamos salvar aqui, a ver se já vai aparecer alguma coisa ali. Ó, já apareceu aqui, mas está bem feio, né? Também se eu clicar aqui, ó, ele já traz o teclado para mim, ó, já traz o teclado. Vamos colocar uma bordinha em volta dele, então vamos colocar aqui, ó, border, e é uma borda externa, então já existe um widget pronto para fazer isso. Outline border, outline input border. Isso aqui, fecha aqui nesse caso, eu não tenho nenhum parâmetro nesse caso que eu vou usar. Ctrl S. Olha aí, então, olha só a bordinha que ficou aqui. Mas veja que ele ficou muito grudado em volta, né? Ficou meio feio isso aqui. A gente precisaria colocar aqui um padding no container, porque você veja que isso aqui, ó, o text field está dentro do expanded, né? E o expanded ele está dentro, né, dentro do row, e o row está dentro dessa column. E dentro do column existe, né, um parâmetro chamado padding, tá? Padding. Deixa eu ver. Não, desculpa, não é no column, é no container aqui, ó. Padding. Então, padding eu vou passar um valor para ele assumir ali. Só que esse valor também não é um número. Eu tenho que chamar um outro widget chamado add insets ponto. E aqui eu digo como que eu quero que se eu quero colocar só da esquerda, só na direita, só em cima, só embaixo. Nesse caso eu quero de todos os lugares. Então vou escolher all. Então agora eu coloco o valor. Eu quero, digamos, 10 pontos ou 10 pixels. Ctrl S. Veja que já ficou bem mais bonito, né? Muito bem, olha só, está ficando tomando forma do nosso usuário, nossa tela. Falta agora o botão, né? Então o botão como que é? Como eu coloquei isso aqui dentro do uma row, então veja que eu tenho o expanded, né? Tem o expanded ali, e depois do expanded, dentro do expanded ainda eu vou colocar agora nesse caso o botão, tá? Então veja só, então aqui o expanded ele está aqui dentro, então se depois do meu text field, apesar que eu acabei me confundindo aqui. Nesse caso não precisa ser dentro do expanded, tá? Ele pode ser depois do expanded aqui, ó. Então aqui, ó, veja que aqui ele tem esse comentário que diz onde termina aquele código ali, tá? Então esse código aqui eu vou colocar, veja só, tem o input decoration aqui, tá? Então eu vou colocar ele, porque vai ser mais um widget dentro da row, né? Então vai ser aqui, ó, temos o expanded, então vai ser depois do expanded, então vírgula aqui, ó. Vamos colocar aqui também para a gente ter maneiras de a gente mexer no visual, vamos colocar dentro de um container também. Então container. E aqui o container, child, tá? E o container, ele vai receber agora um botão. Botão é chamado, tem um tipo de botão chamado raised button. Então, raised button. E aqui temos as configurações do raised button agora, né? Então, primeiro vamos colocar o seguinte, ó, child, que vai ser o texto do botão. Então, vai ser text, vamos colocar aqui, ok. Se eu der um Ctrl S aqui, já é para aparecer alguma coisinha ali. Olha lá, ok, tá? Então, só que ficou bem grudado, né? Então, agora como a gente colocou o container aqui, vamos colocar aqui dentro um padding, né? Padding, add insets.all. Eu quero colocar, digamos, 10 pixels, né? Então, Ctrl S, ficou mais bonitinho, né? Beleza, vamos continuar configurando nosso botão aqui. Eu quero mudar a cor dele, eu quero que o color dele seja do tipo blue accent, por exemplo. Então, colors.blue accent. Salvei. Opa, deu algum errinho aqui. Veja que aqui ele está dando um erro aqui em problemas, tá? Olha só. Então, o que eu estou esquecendo aqui? Ah, faltou vírgula aqui. Ó. Então, olha aí. Ele não mudou a cor por quê? O raised button ele precisa, é obrigatório você formar um parâmetro que é o parâmetro do que vai acontecer, que vai ser chamado, né, quando alguém clicar nele. Então, a gente precisa colocar um parâmetro chamado onPressed, tá? Então, onPressed, nem que eu chame uma função aqui, ó, anônima, que não chama nada, vou colocar aqui, ó.
porque senão ele não vai funcionar. Tá? Ó, agora ele já habilitou, aqui eu já consigo clicar nele agora. Tá? Então esse daqui é obrigatório para fazer isso. E o que mais podemos colocar aqui? Ó? Então vamos mudar também a cor do texto. Então text color vai ser do tipo colors.white nesse caso. Salvei. Olha lá. Ok, o ok ficou branquinho e está funcionando. Muito bem, então isso aqui já, o botão já está ok. Como que eu testo para ver se está funcionando? Vamos fazer o seguinte, ó, aqui no OnPress, vamos colocar aqui, ó, um print. Print, colocar aqui, ó, oi. Esse print ele vai imprimir aqui, ó, no console do depurador. Então vamos limpar isso aqui, ó. Se eu der aqui um ok, olha lá, oi, então já está funcionando, tá? Então beleza, por enquanto vamos deixar aqui sem nada e vamos salvar o nosso código dessa maneira, desse jeito aqui. Bom, agora antes de continuar construindo essa parte de baixo aqui, vamos dar uma estudadinha na parte de como que funciona a comunicação assíncrona, né, entre o servidor aqui, entre o aplicativo e o servidor lá do CodeIgniter, tá, que eu criei. Tá? Então essa parte aqui é bem simples, mas ela é bem importante porque é como que ele vai recuperar o JSON vindo de lá e como que a gente vai pegar os dados de dentro do JSON e mostrar aqui no usuário, tá? Então é o seguinte, vamos aprender como que funciona agora no Flutter. Ou melhor, no Dart, né, que faz parte do Flutter, que é a linguagem do Flutter, os filters, tá? O que é o filter? O filter basicamente é o quê? A gente precisa fazer uma requisição assíncrona, né? O que é assíncrona? Que significa que no momento que eu pedir, eu não necessariamente vou ter aquela resposta na hora. Em JavaScript isso é chamado uma promise, tá? Ou seja, você faz o pedido, mas aquela resposta pode vir, digamos, imediatamente, dali uns 15 segundos, ou 15 milissegundos, 1 segundo, enfim, assim por diante. Ou seja, você precisa saber que aquela resposta não vai estar disponível para você naquele momento, naquela hora, tá? Então isso é um filter, tá? Então vamos criar aqui embaixo uma função, um método dentro aqui da nossa classe que vai ser do tipo filter, tá? Vamos chamar que é um método chamado getData. Então vai ser o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, que é o tipo do meu método, então vai ser do tipo filter, tá? E esse tipo filter eu tenho que especificar também que tipo que ele vai ser. Então vai ser do tipo map. O que é o map? O map aqui em Dart é basicamente como se fosse um array, tá? Só que de pares de valores, ou seja, onde você tem um índice, uma propriedade, né, e um valor. Então é como se fosse assim, ó. Então o índice A ele tem o valor B, né? O índice B ele tem o valor C e assim por diante, tá? Então isso aqui é um map, tá? E uma list no Dart, aqui no Dart não existe o termo array, né? Não existe, é uma lista. Então uma lista o que é? Simplesmente esses valores aqui você coloca aqui A, B e assim por diante, tá? Isso aqui é uma lista. Então, nesse caso aqui, como a gente quer o quê? O JSON a gente quer isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acabei fechando. Mas a gente quer a resposta do JSON, o que é? É um índice, né, que tem um valor. Então é isso que a gente precisa recuperar, ou seja, é um mapa de dados, né? Então beleza, nosso método vai chamar getData, tá? Que é do tipo filter, e esse filter é do tipo map, tá? E esse getData vai receber um parâmetro também, que vai ser do tipo, neste caso aqui, deveria ser, vou colocar como string, que vai ser o código do usuário, tá? Deveria ser aqui int, porque é um inteiro que eu estou passando, é um número, né? Mas eu não vou fazer int aqui porque nesse caso a gente teria que fazer uma conversão, entrar na parte de model aqui no Dart, vai ficar muito extenso e não é o objetivo. Então por enquanto o string vai ajudar a gente e vai funcionar como a gente quer. Muito bem, então esse aqui é o nosso método, tá? Esse método vai retornar um filter do tipo map, e esse método chama getData. E aqui dentro, como que funciona? Vamos fazer uma requisição AJAX, tá? Então como que é uma requisição AJAX? Existe um método chamado HTTP, uma biblioteca, né, um package chamado HTTP, que traz para a gente todos esses métodos para trabalhar com requisições AJAX. Então a gente precisa importar ela. Aqui em cima, então, a gente vai fazer o seguinte, ó, import, colocar HTTP aqui, você vai escolher, colocar aqui HTTP. Antes de a gente fazer isso, a gente precisa instalar essa biblioteca. Até acabei esquecendo de fazer isso, por isso que não apareceu ali. E como que a gente instala uma biblioteca externa? É muito simples, tá? Muito simples. A gente vem aqui nos nossos arquivos, tá? Vem aqui no pubspec.yaml e aqui dentro, ó, a gente vai embaixo aqui, veja que aqui são as dependências que ele está requisitando. Então, temos dependências aqui para funcionamento e aqui para dev. Vamos colocar ali, ó, a dependência que a gente quer.
que é o nosso HTTP. Então aqui, ó, se a gente der Enter aqui, ele vai cair dentro do Flutter, voltando mais um índice aqui, a gente vai cair agora dentro do Dependency. Então isso aqui é muito importante que esses espaçamentos sejam corretos, senão não vai funcionar. Então eu quero o quê? Eu quero o HTTP, e aqui eu digo a versão dele, eu quero qualquer coisa que seja maior do que a versão 0.12.0. Feito isso, dou um Ctrl S aqui, o Flutter ele já vai executar aqui, ó, o Flutter get, tá, o packages get, e vai recuperar e vai instalar para a gente aquela biblioteca. Então veja só, espera ele rodar. Se ele deu um exit code 0, porque foi instalado com sucesso. Então simples assim, bem tranquilo, né? Fechei aqui, agora a gente pode importar aqui em cima. Então import HTTP, veja que apareceu aqui http.dart. E aqui tem que colocar o seguinte, ó, eu quero que isso aqui ele retorne para mim como HTTP. Então, HTTP, ou seja, eu vou usar esse método usando essa palavra-chave HTTP. Tá? Assim fica mais fácil. Então, pulando lá para o final agora para fazer o seguinte. Ó. O HTTP ele tem um método chamado response. Tá? Então, olha só. HTTP.response. Tá? E esse response ele recebe o quê? Ele é um tipo. Né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada response, tá? E essa variável do tipo response vai ser do tipo http.response. Então veja que o Dart ele é fortemente tipado, tá? Você tem que dizer qual que é o tipo, né, da sua variável, do seu método e de tudo aqui, senão vai dar bagunça. Não é que nem o PHP que aceita qualquer coisa. Beleza, isso aqui vai receber o quê? Recebe, né, um http.get. Vou dar um get, né, ou seja, vou dar um get naquela URL lá. Abro parênteses aqui e coloco o endereço agora da minha URL. Opa, deixa eu copiar o endereço aqui para ficar mais fácil. Então aqui, eu vou colar aqui. E esse aqui vai ser o endereço da minha API. coordinata.com.br/flutter/index.php API getDados. Basicamente que vai cair lá no código onde a gente viu. Né? Feito isso aqui, beleza. Então agora eu posso dar aqui um ponto e vírgula aqui. E vou dar um return nisso daqui agora. Então, só que isso aqui eu vou retornar o quê? Eu vou retornar o formato JSON. Então vou fazer o seguinte, ó, return json.decode. O que vai decodificar? A resposta disso daqui. Qual que é a resposta? A resposta ela vem assim, ó, ele vai ficar na variável response, né? Então response, e eu quero o body dela, então ponto body. Então body é onde eu tenho a minha resposta. Note que o JSON aqui ele ficou dando esse erro porque a gente precisa importar ele também. Tá? Esse JSON ele está dentro de um pacote chamado convert. Então vou colocar aqui, ó, import convert, Dart convert. Tá? Então isso aqui que ele vai trazer para a gente o JSON. Veja que ele não deu mais erro aqui. Tá? Porém, aqui ele vai dar mais esse errinho aqui, o seguinte, ó. Veja que ele está dando esse erro aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, esse método aqui, ele é um método que vai retornar uma resposta futura, né? Então ele vai ter que esperar alguma coisa. Então ele faz essa requisição, e esse método vai ter que esperar essa resposta. Como que ele espera? Então ele tem que dizer o seguinte, ó. Essa variável response ela vai ter que esperar essa resposta aqui. Então a gente coloca um await para esperar aquela resposta. Mas isso aqui não é o suficiente. Isso aqui vai dizer que esse método aqui é um método do tipo assíncrono. Então, para corrigir isso aqui, a gente tem que colocar mais uma palavra-chave aqui do lado do nosso método chamado async. E isso aqui vai fazer agora com que tudo isso aqui funcione e não dê mais nenhum erro. Tá? Então, salvei, Ctrl S, apesar que está dando problemas aqui ainda. Esse aqui ele tem que... Ah tá, esse aqui ele está indo lá no teste. Vamos apagar esse teste aqui porque você não precisa. Excluir. Beleza. Tá. E aqui ele está dizendo também que um outro erro, agora não tem mais nenhum erro. Então, aqui agora, veja aqui, que ele já está fazendo a conversão, né, do método async, isso aqui está dentro do material, e já é suficiente agora para a gente recuperar os dados. Muito bem, então, só que tem mais um detalhe, né? A gente precisa passar um código de parâmetro, né? Então como a gente vincula um código aqui? Como eu estou fazendo um get aqui, eu posso passar esse parâmetro já na URL, eu posso simplesmente colocar assim, eu faço uma concatenação aqui dentro da variável código. E para concatenar eu faço assim, ó, cifrão código, que nem no PHP, muito parecido com o PHP, né? Mas quando eu faço uma interpolação aqui, coloco uma variável dentro de um texto, de uma string, eu tenho que colocar aqui o código, tá? Para o cifrão, né? Para ficar tudo certinho funcionando. Muito bem. Agora, como a gente testa isso daqui? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui no nosso botão, vamos pegar aquele resultado, vamos chamar esse método e imprimir esse resultado. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, var, por exemplo, resposta, vai ser get dados, e vamos colocar um código, digamos um código que não existe, colocar código 15. Então, salvei, vamos imprimir resposta, né? Então print resposta. Muito bem, salve, print
Não é print R, é somente print. Agora a gente vai ver aqui no console do depurador aquela resposta ali. Ó. Vamos limpar aqui. Vamos dar um OK. Não vou passar nenhum código ali. Ah, aqui é uma string, tá? Então vamos colocar isso aqui como string, assim. Pronto. Então, Enter, ou melhor, OK. Veja que ele deu uma instância, né, de um mapa futuro, ou seja, ele não trouxe resultado para mim ainda. Então, para recuperar resultado, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui ele está retornando para mim o body, né? Então, se eu colocar aqui assim, como isso aqui é uma resposta futura, né? Ou seja, eu dou um print aqui, eu não tenho, na verdade, a resposta ainda, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer uma maneira aqui só para eu esperar essa resposta chegar. Isso aqui é só um teste, aqui a gente não vai fazer dessa maneira, mas a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer assim, ó, resposta.then. Tá? O then, o que é? Ele só vai executar esse código aqui quando ele tiver concluído. Né? Então, olha só, cria um método aqui, uma função anônima aqui dentro, e aqui ele recebe um parâmetro chamado, digamos, pode ser result, alguma coisa assim, e aqui eu posso colocar o seguinte, ó, echo, ou melhor, print, vou colocar o result direto. Então, vamos testar aqui para ver, para sincronizar, ok. Esse erro está acontecendo aqui não porque ele não aceitou isso aqui, é porque está dando um erro aqui. Ó. Quando dá um erro, ele não envia o código lá para o dispositivo. Né? Então ele está dizendo aqui, eu esqueci de colocar um ponto e vírgula aqui no final aqui, ó, no final do meu then. Então, ponto e vírgula, beleza, agora se eu salvar, ele vai enviar o código para lá e vamos ver o conteúdo ali. Então, ok. Olha, então ele apareceu agora a mensagem para a gente. Veja, erro true, mensagem usuário não encontrado. Então, se eu colocar aqui que, digamos, se eu não passar nenhum parâmetro, né, olha só, vou passar um parâmetro vazio. Ele tem que dar a mensagem, ou seja, aquela mensagem de que, vamos apagar aqui, de que preciso digitar um código. Veja, em formato JSON, erro true, mensagem forma código antes de continuar. E se eu colocar um número, digamos o número 3, ele vai trazer para mim os resultados. Tá aí, então o resultado, olha só, o Felipe Borges, status 1. Então, ou seja, ele já está funcionando, os dados já estão sendo recuperados e estão sendo trazidos para cá. Mas a gente não vai usar dessa maneira aqui, tá? Então, a função do botão, por enquanto, não vai ser essa aqui. Isso aqui a gente só fez para testar, tá? Então, vamos colocar aí, por exemplo, aqui um to do, certo?